segundo ponto, gente, que eu queria trazer é o versículo 7 e 8. Isso aqui eu achei muito lindo. Eu ainda não tinha, assim, também percebido esses dois versículos de uma forma assim tão poderosa nesse assunto de ser, ele diz, ele reserva, né, o Senhor reserva para os justos a verdadeira sabedoria, como um escudo, para os que caminham em integridade, guardando as veredas do justo e protegendo o caminho dos seus santos. Então, a sabedoria, o buscar essa sabedoria, vai nos guardar. É um escudo para nós. É uma proteção. E eu lembrei do livro de Efésios, capítulo 6, que vai falar da armadura de Deus, do escudo da fé. E lá nesse capítulo, Paulo explica que nós precisamos, ele vai descrevendo cada item da armadura. Deixa eu colocar aqui a referência para vocês. É Efésios capítulo 6, a partir do 20. Não, a partir do 10, tá? Lá no 16, ele fala assim, e usando principalmente o escudo da fé. Principalmente. Paulo dá aqui uma atenção especial, ele fala, olha, vocês têm aí todos os itens da armadura, mas principalmente o escudo da fé. Quer dizer, se vai faltar algum, não é bom, né? Mas esse, então, não pode faltar de jeito nenhum, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chama do maligno. Todos. Só que esse trecho que Paulo começa a falar da armadura de Deus, no versículo 10, ele fala assim, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai falando da armadura, né? Revestivos, porque não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Finalmente. Esse finalmente leva a gente, assim, a olhar o livro todo. Porque ele começa em Efésios, o capítulo 1, sobre a nossa eleição, que Deus nos chamou, né? Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. Ele ora, né? Pelos santos que estão em Éfeso, ele ora, e no capítulo 2 ele fala sobre a graça de Deus, que Deus nos ressuscitou quando a gente ainda estava morto nos nossos pecados. Que mais que ele fala? Ele fala que a cruz de Cristo eliminou a separação, né? Derrubou o muro da separação. Ele vai explanando tudo isso. No capítulo 3 também, ele ainda fala algumas coisas da salvação, da manifestação dessa salvação de Jesus Cristo. Mas aí no 4, ele começa a falar algumas coisas assim mais práticas para a vida do cristão. Ele começa a falar aqui de união, que há um só Deus, um só corpo. Então aqui já é um ensinamento prático. Ele fala, olha, vocês precisam viver em unidade, um só pensamento, uma só fé, só tem um Senhor, é uma só palavra, é uma só fé, é um só Deus. Então ele vai chamando agora a atenção para o modo de você viver. No versículo, tem um versículo aqui que ele fala que vocês vivam de modo digno, né, desse evangelho, modo digno. E aqui, depois disso, no 17 em diante, ele começa a falar da santidade, sobre a gente viver uma vida de santidade. Renovar a nossa mente. Olha, ele fala, despir do velho homem, renovar a mente, não mentir, resolver a ira antes do pôr do sol, resolver a ira, não roubar, cuidar das palavras, do que a gente fala, né? Ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, gente, olha que interessante, para tudo isso é preciso um esforço nosso, porque às vezes uma pessoa que está acostumada a mentir, ela vai precisar se esforçar para não mentir. Toda vez que mentir vai ter que falar, nossa, peraí, preciso rever isso aqui. Então ela, Senhor, me perdoa, não posso fazer mais isso, por que eu estou mentindo ainda?
Senhor me fortalece. E ela vai buscando e vai lendo a palavra vai limpando. Entendem, gente? A nossa parte, é esse o nosso esforço. No 5, ele continua falando sobre esse assunto da santidade, para a gente abandonar as obras da carne e andar como Cristo andou. Enfim, depois no 22, ele traz aqui o relacionamento entre marido e mulher, como a mulher deve se portar, como o marido deve agir. Capítulo 6, ele vai falar sobre o relacionamento de pais e filhos. Volta lá nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, pais não irritem seus filhos. Então tudo isso são os conselhos, né? Não é só conselho não, né? Que essa palavra aqui são ordenanças, é lei, a gente tem que, essa é a lei de Cristo, essa vida de santidade é a lei de Cristo. Então ele vai falando tudo isso para a gente colocar isso na prática. E aí ele entra nesse versículo 10 do capítulo 6 falando, finalmente. Então depois de tudo isso, vocês entenderam quem vocês são, a identidade em Deus, que Cristo morreu por vocês, que agora vocês estão enxertados na oliveira, que vocês precisam ter uma vida santa e tal, e tal, e tal. E além de tudo isso, finalmente, né, a última coisa que eu quero dizer, coloquem essa armadura. E aí ele fala do escudo da fé, que a fé ela apaga os dardos inflamados do maligno. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ele é bem grande, né? Ele protege o corpo todo. E os dardos inflamados são as setas com um material meio assim de piche que favorecia a chama do fogo, né? E ali aquela flecha era lançada com os dardos inflamados, com fogo, para atingir a pessoa e queimar. Mas o escudo da fé protege. E assim, eu fiquei pensando, gente, que aqui em Provérbios tá falando que é um escudo para nós a sabedoria. Então, a fé e a sabedoria, elas andam juntas na nossa proteção. E ele fala que é sobre guardar. E essa palavra aqui, escudo, ela quer dizer, no original hebraico, ela tem uma raiz que diz cobrir, proteger no sentido de esconder. Sabe quando você pega uma coberta assim e cobre, né? Mas cobre a pessoa toda. Ou às vezes todo mundo já deve ter feito isso aqui, você vai fazer uma mudança ou vai fazer alguma coisa, vai pintar a casa, né? Você cobre um móvel, você cobre ele todo para não ir poeira nele. Tá cobrindo. Gente, é isso que acontece. A sabedoria, ela nos cobre. Nós ficamos escondidos em Deus. O Salmo 91, ele traz essa palavra de estar escondido em Deus. Quando diz lá, logo no início, né, ele vai falando dessa proteção. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Então a gente pode dizer, aquele que habita na sabedoria de Deus. Aquele que está escondido pela sabedoria. Então essa busca que a gente está falando, que esses primeiros versículos trazem, nos leva para um lugar de proteção em Deus. Para esse lugar, o esconderijo de Deus, a habitação de Deus. A gente pode dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Então, tem alguns, deixa eu ver que eu anotei outros salmos aqui. Olha, Gênesis 15 também. Olha o que Deus fala para Abraão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. E o Senhor está falando para você nessa manhã. Não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo.
Então há uma recompensa, né? Ele fala, eu sou o teu escudo, a tua recompensa, o teu galardão. Há uma recompensa para a gente manter esse lugar que o sangue de Jesus nos coloca, né? Esse lugar que nós estamos nas regiões celestiais com Cristo é um lugar de segurança, é um lugar onde nós estamos cobertos. Então, gente, esse escudo, sabe? Vem um dardo inflamado do inferno, você está protegido, não vai alcançar a sua mente, não vai alcançar o seu coração, não vai alcançar. E quando a gente se posiciona, essa proteção ela se estende à nossa família. Então não vai alcançar a sua família. Essa proteção ela vem por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Por isso que o livro de Provérbios, por isso que a sabedoria, quando a gente fala, vamos buscar sabedoria, vamos ler Provérbios, isso está apontando para Cristo, porque Ele morreu por nós e Ele abriu esse caminho para a gente estar nesse lugar, nesse esconderijo. Tem mais um salmo aqui, Salmo 27, 5. Gente, esse salmo eu acho muito lindo. Eu amo 27, 5. Fala assim, ó. No dia da adversidade, Ele me esconderá na sua habitação. No interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me levará. Tem uma outra tradução que fala, no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Então é um pavilhão, né? Um lugar onde nós estamos protegidos. E veja que ele fala, quando vai nos proteger? No dia da adversidade. É quando vem esses dardos inflamados. Ele vai proteger a gente, vai proteger a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções e o nosso corpo, cobertos, escondidos, guardados em Deus. Essa é a promessa do Senhor. Então, há adversidades, creia que você, ao mesmo tempo que a palavra nos incentiva a buscar, né, a permanecer nesse lugar, a não sair desse lugar de proteção, que o sangue de Cristo nos coloca, que a vida de Jesus nos coloca, mas é também essa convicção que o Senhor quer que a gente tenha no nosso coração. Então, você está guardado nesse lugar. Gente, olha o tempo que nós estamos vivendo, né? Além das nossas dificuldades pessoais, particulares, que cada um de nós temos com isso, com aquilo, nós estamos vivendo num tempo assim de que a gente olha para o mundo e a gente fica estarrecido com tanta diversidade, tanta coisa vindo contra, é de todo lado. Ontem eu estava comentando com a minha filha, eu falei, meu Deus do céu, às vezes você olha assim, você pensa que não vai piorar as coisas, mas vem mais uma coisa, vem mais uma guerra. Vem mais um negócio, um ataque. Quer dizer, com tudo que já está acontecendo no mundo, né, ainda vem um ataque contra Israel. E a gente fica assim, o que vai acontecer? Porque a guerra é assim, você fica assim, e agora? O que vai acontecer? Mas nesse tempo, gente, de guerra, o Senhor está nos escondendo no seu pavilhão. Você crê nisso? Fé e sabedoria. Olha, nós precisamos crer. Sabe, a fé em Deus é um escudo para mim e para você, proteger os seus filhos que estão lá na escola, crianças ainda, e você nem sabe o que eles estão ouvindo, mas sabe, tem uma palavra do Senhor nessa manhã, não se preocupe, creia em Deus, busque a Deus, enquanto Ele está lá, você está aí orando, você está buscando a Deus, e o Senhor vai guardar os seus filhos, o Senhor vai guardar, esconde eles num pavilhão. Eu tenho alguns momentos que eu oro para que eu falo, Senhor, torna as minhas filhas invisíveis para o mal, para a ação do mal. Coloca um manto de invisibilidade. Tem uma história, não vai dar tempo da gente ver, mas o profeta pede para o Senhor ferir de cegueira os seus inimigos. Então o inimigo não conseguir ver os nossos filhos, o que eles estão ouvindo por aí. E quando crescem,
Se a gente não confiar, se a gente não tiver fé em Deus, a gente se desespera. Mas a sabedoria, ela está aí, ao lado da fé, né? Então, como a gente vai ter sabedoria para lidar com tudo isso? Com as situações que cada um de nós enfrentamos dentro da nossa casa e fora, né? E olhando para esse mundo, que cada dia é uma notícia a mais, um dardo inflamado a mais do inferno lançado contra nós, lançado contra a família, lançado contra o seu casamento, lançado contra você para te destruir. Mas esse escudo, sabe, ele protege assim, ó, todo o nosso corpo. E lá em Efésios diz que o escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados. Apaga, antes de chegar em você, eles são apagados. Gente, perseverem em buscar a Deus cada dia mais, porque você tem essa proteção. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, né, de estar nessa busca, de estar ali clamando, gritando a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá a tua sabedoria, me dá discernimento, como eu devo falar, como eu devo cuidar dessa situação, como eu devo corrigir os meus filhos, o que eu devo falar para os meus filhos nessa situação. O Senhor está guardando, né? O Senhor está te dando essa proteção. Essa palavra eu queria que você fixasse no seu coração. Porque quando Deus falou com Josué, Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Josué estava sendo guardado, o povo estava sendo guardado. E o povo ia sair para aquelas batalhas, guardados pela palavra de Deus. Entende isso? Guardados pela palavra. A gente sempre ora, né? Senhor, me cobre com teu sangue. Jesus, me cobre com teu sangue. Eu clamo pelo sangue de Jesus o tempo todo. Jesus, me cobre com teu sangue. Mas nós também podemos falar, Senhor, me guarda na tua palavra, porque a tua palavra diz assim, 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 sobre essa circunstância. Então a gente recorre à palavra de Deus, a esse presente que nós recebemos dele. Amém, queridos? Tenha essa confiança. Você está guardado por Deus, você está coberto, você está escondido no pavilhão de Deus. Tem mais um versículo aqui, Isaías 4, 5 e 6, só para a gente encerrar. Isaías 4, versículos 5 e 6. O Senhor criará uma nuvem de dia e uma fumaça e uma chama de fogo luminosa à noite. Então, a fumaça, se vier uma fumaça sobre você, ela vai esconder você. O inimigo não consegue assim perceber quem está ali debaixo dessa fumaça. Não é? Não é verdade? E uma chama de fogo luminosa à noite, sobre todo o monte Sião e sobre as suas assembleias, porque uma cobertura se estenderá sobre toda a glória. E um pavilhão, e eles servirão de sombra contra o calor de dia, e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Um pavilhão, um esconderijo que o Senhor nos coloca. Amém, gente? Quero orar por esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças, reconhecemos a tua soberania, mas vemos também o teu grande e infinito amor por nós. Nós vemos a tua misericórdia se renovando nesta manhã, Senhor, nesta segunda-feira, em que nós estamos aqui reunidos, ouvindo tua palavra, lendo tua palavra, Senhor, recebendo do Senhor. Nós te damos graças, Pai, por Jesus Cristo ter se esforçado. Ele mesmo disse que ele veria o resultado do penoso trabalho, que ele trabalhou de forma penosa, de forma difícil, enfrentou a cruz para nos resgatar. Senhor, e nós com alegria no nosso coração estamos aqui nesse horário para buscar o Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor está transformando dentro de nós. Te agradecemos, Senhor, porque
as adversidades que têm acontecido contra cada um que aqui está, Senhor, não tem prevalecido. O que prevalece é a Tua palavra sobre as nossas vidas. O que prevalece, Senhor, é essa cobertura que o Senhor coloca sobre cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Pai, porque cada vez que a gente inclina o nosso ouvido, nosso coração, a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, a praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando, a colocar dentro do nosso coração a Tua palavra, então o Senhor vai confirmando e vai dizendo: eu guardo você, eu estou guardando os teus filhos, eu estou guardando o teu emprego, eu estou guardando os teus bens, eu estou guardando você, eu estou guardando o teu ministério, você está coberto por mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pai, muito obrigado por essa cobertura sobre a nossa vida. Muito obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é essa proteção para nós. Foi assim que Jesus Cristo venceu Satanás, foi trazendo a Tua palavra, foi declarando a Tua palavra, foi lançando mão da Tua palavra de sabedoria que Jesus venceu. E nós também estamos aqui, Senhor, recebendo de Ti, com a Tua palavra em mãos, com a Tua palavra no nosso coração. E nós queremos crer, Pai, nós queremos usar esse escudo da fé para saber que a Tua palavra também nos protege, nos guarda. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que esse seja um dia, Senhor, onde cada um dos meus irmãos sejam guardados, as suas famílias. Eu sei que há, Senhor, corações aqui aflitos, corações que estão preocupados com uma coisa e com outra. Ô Senhor, há problemas aqui que alguns estão perguntando como eu vou resolver isso. Mas, Senhor, nesse momento que vem a Tua sabedoria, vem o discernimento do Senhor, e que a sabedoria brilhe na mente de cada um. E o Senhor dê as estratégias necessárias, Pai. O Senhor dê a direção necessária para que cada um alcance a vitória necessária, a vitória que o Senhor mesmo já disponibilizou para nós. Muito obrigada, Senhor. Nós Te amamos e queremos viver o dia que o Senhor fez para nós hoje. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém.